Nós estamos hoje, uma data festiva, uma data muito abençoada, uma data muito especial e uma data que também nos emociona, até porque nos traz à memória muita coisa que nos dá esperança. Estava ali sentado, louvando a Deus, cantando e olhando para esta cruz. E quando eu penso que eu só estou aqui por causa dela, isso mexe com as minhas entranhas. É impossível contornar a cruz. Isso aqui é só um instrumento de madeira que foi usado para trabalhar com as crianças, porque Jesus tornou-se ou é o nosso melhor amigo, por causa da cruz. Foi a maior prova de amor que alguém pode dar, deu à humanidade, foi a morte de cruz. Só que não existe um caminho para ele e um outro para nós. É impossível contornar a cruz. A vida do crente é uma vida de cruz. É uma vida de morrer a cada dia, para que ele cresça em nós, né? A cruz nos diminui e exalta aquele que morreu na cruz e ressuscitou por nós. Hoje é um dia, irmãos, da gente pensar no que Deus fez entre nós e o que Deus está fazendo. E o irmão profetizou aqui agora, nesta noite, de um tempo novo para a igreja. A gente tem que crer, porque muita coisa foi ensinada e semeada em nossos corações, coisa muito preciosa, muito pura, incomparável. Vocês sabem o que eu estou falando. Vocês sabem o que eu estou falando. Então hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o ministério da nova aliança. Paulo, quando disse que nós somos ministros de uma nova aliança, aliança não da letra, mas do Espírito, ele está falando de algo que é tão profundo, tão sério, que por mais que a gente tente discernir isso e entender na perspectiva da teologia, a gente não vai conseguir. A gente só vai conseguir entender isso quando a gente viver a igreja. Viver. Porque Paulo está falando do ministério dado aos santos. Todo aquele que viveu a experiência da cruz, que foi lavado, remido, transformado pelo poder da cruz e do sangue derramado na cruz, e nasceu de novo, que conhece o Deus da ressurreição, o Deus da vida, esse entende o que é ministério da nova aliança. Esse sabe que veio para ministrar. Todo salvo é o ministro de Deus. Todo crente é ministro de Deus. Todo. Pensa num crente mais simples, mais tímido, mais recatado, mais humilde. É gigante, é ministro de uma nova aliança. E mais, hein? Aliança não da letra. Porque para ser ministro de Deus não precisa de letra. A letra muitas vezes mata. Mas se ele tem o Espírito de Deus, ele tem vida de Deus. Então o que eu preciso ter é vida de Deus fluindo em mim. O resto é por conta dele. Eu estava hoje, irmãos, pensando, Senhor, eu não quero me estender na conversa, porque eu falo muito pouco, né, gente? Vocês sabem que eu costumo falar muito pouco, né? E assim, é sempre com a horinha contada, meia horinha, 40 minutos. E ele falou comigo assim: eu vou te abençoar hoje. Ele colocou no meu coração esse desejo de falar pouco. E quando eu cheguei aqui, eu já recebi uma instrução governamental. Ai de vós. E eu falei: Senhor, amém, e assim será. E eu estava pensando à tarde hoje, na verdade, voltando, eu cheguei cedo de viagem hoje de São Paulo,
E eu estava no ônibus, e passando assim, eu com a cabeça encostada na janela, olhando, passando aquelas luzes, os postes e as árvores. Eu só via um pouco de sombra, de luz. E falava: Senhor, me dá um texto. Eu separei tantos textos, me dá um texto assim, que traga clareza para o meu coração e para a igreja do Senhor. E o que Ele colocou em meu coração, irmãos, está aqui, ó. Quero ler para vocês, Joel 2, 28 e 29. Depois eu vou ler os textos, os versículos finais. Ele diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até mesmo sobre os servos e sobre as servas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Eu vou ler uma outra versão na linguagem de hoje. O Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão, os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naquele dia. Irmãos, isso aqui é uma palavra poderosa do profeta Joel. E no final ele diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois o Senhor prometeu isso, irmãos, e Ele cumpriu isso. Do momento que Ele cumpriu, eu não estava presente, mas fui impactado até hoje. Foi lá em Atos 2, a descida do Espírito Santo, o Pentecoste. Leia com atenção o que aconteceu ali. Vocês vão ficar fascinados. Tenta se colocar naquela situação, naquele contexto. Você iria ficar perplexo, porque ninguém esperava que aquilo fosse acontecer. Imagine todos nós aqui, pessoas de várias nações, e de repente um vento impetuoso vem, e todos começam a falar em línguas, e as pessoas começam a se entender na sua própria língua, um entendendo o outro, na língua do outro. Como pode um negócio desse? Esse evento, irmãos, marcou um episódio que tem a ver com a nossa história. A descida do Pentecoste, a descida do Espírito Santo e o Pentecoste, tem a ver com o surgimento da igreja. Jesus falou: gente, vocês fiquem em Jerusalém, seus cabeça dura, olha para mim aqui. Mais ou menos assim, tá? Ele não falou com essas palavras, mas mais ou menos isso. Vocês estão aflitos, eu estou indo embora, fui. Mas vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque se eu não subir, ele não pode descer. E ele virá, e é outro da mesma natureza minha. E ele vai encher vocês, e vai dar poder a vocês para testemunhar. E coisas tremendas vão acontecer. Eles obedeceram. Eu tento imaginar como foi o retorno deles para o cenáculo. Como é que foi? Poxa vida, não era para ele ir, ele tinha que ficar aqui com a gente. E lembrando de momentos com Jesus, e todo mundo naquela expectativa: o que vai acontecer? Como é que nós vamos conseguir dar conta disso? Porque tinha uma galera ali que não era fácil de lidar, só Jesus entendia aquela galera. Meus irmãos, e aí eles começaram a orar. Vocês já sabem o que aconteceu. Aquele momento foi um marco para a história da igreja, porque ali o Senhor instituiu aquilo que o profeta Joel havia profetizado. Saibam disso. Quando você vai analisar o texto, é interessante que Deus começa quebrando paradigmas, né? Deus é especialista nisso.
Ele diz assim: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, servos e servas, escravos e escravas. Ou seja, acabou aquela velha ordem de só alguns escolhidos a dedo teriam autoridade de falar no meu nome. Agora todos vocês poderão falar no meu nome. Todos vocês podem ser cheios do Espírito Santo. Todos vocês são ministros meus agora. Recebam o Espírito Santo e sejam meus representantes na terra. Deus nos presenteou com este dom, o dom do Espírito Santo, que é a salvação, e que ninguém pode tirar mais da gente. Uma vez dada, agora é aguardar o céu, meu filho. Interessante que esse era o projeto de Moisés. Lá em Números 11, 29, Moisés diz: bom seria se todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor pusesse seu espírito sobre todo este povo. Quer dizer, e não só em mim, em Arão, mas em todo este povo. E qual era o plano de Deus? Também ser Deus de toda aquela nação. O tabernáculo que foi construído foi para que ele pudesse habitar no meio deles. Imagina que Deus tremendo esse, gente, né? Ali ele habitou no tabernáculo, depois num santuário, e hoje esse santuário somos nós. Só olha para você esse corpinho aí, cansado, cheinho, pesadinho, tá vendo? Está indo que Alexandre? Outros têm um corpo magrinho, outros têm uma cabecinha mais branca. Hoje eu coloquei essa camisa, minha filha: pai, a cor dessa camisa está combinando com o seu cabelo. Eu falei: você quer dizer o que com isso, menina? São 50 anos de vida da igreja, né? O que acontece, irmãos? Esse corpinho seu é o que tem de mais sagrado para Deus na face da terra. Isso aqui é uma casa, uma construção. A Bíblia diz que Deus não habita dentro desses negócios aqui. Enquanto estamos aqui, Ele está aqui doido para fazer coisas tremendas na sua vida. Mas isso aqui pode um dia ser fechado, virar qualquer treco. Mas aqui dentro de você, nesse coração que você tem aí, esse é o Naor de Deus. É o Santo dos Santos. É aí em você que Deus habita. Olha, se eu sou o santuário de Deus, isso significa que onde eu vou, Deus vai. Eu lembro que uma vez fui almoçar na casa de uma irmã simples, e aí quando eu cheguei, ela falou: oh, ele veio, gente, que maravilha, Jesus está na minha casa. Eu falei, depois eu parei, vi o banquete, lembrei da casa de Lázaro, Maria e Marta. Jesus não perdia tempo, Jesus gostava de uma comidinha também. Quando eu vi, eu falei: não é que ela tem razão? Onde eu vou, Jesus está, Jesus vai. O que é maravilhoso é que o sonho, o desejo de Moisés, o desejo de Deus, foi sempre ter uma nação sacerdotal. E não apenas um grupo de homens muito especiais, que entra ali para fazer todo o ofício, todo o sacrifício, resolver tudo, botar a mão na cabeça de uma pessoa e falar: está resolvido. Não é assim que Deus quer que funcione. Vocês vão ver aqui no processo, na análise que eu vou fazer com vocês aqui, na reflexão, projeto de Deus. Claro que Deus não desconsidera a questão de uma liderança, de governo, autoridade espiritual de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que Deus dá essa autoridade aos irmãos. Porém, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que o plano de Deus, o projeto de Deus, no primeiro momento ele se concretizou ali em Jerusalém. Depois o texto diz assim, outro texto: sobre os servos e as servas
naqueles dias derramarei o meu espírito. Mesmo escravos, os mais degradados, desprezados da sociedade, ao se tornarem servos do Senhor, pasmem isso, olha o que Paulo fala, tornam-se livres em Cristo, mesmo estando ainda em condição de escravo, mas ele é livre em Cristo. Olha que coisa tremenda é o Evangelho. O Evangelho, o poder de Deus é tão grande na vida de um homem, de uma mulher, de um servo de Deus, que mesmo na condição que ele se encontre, ele é livre, mesmo estando preso ou algemado. Aquele que é chamado no Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor ou no Senhor. Irmãos, isso é muito especial. Então o que a gente percebe aqui? E aí vem Paulo escrevendo de novo aos Gálatas, ele diz: assim não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo é tudo em todos. Isso é algo que nós temos pregado para vocês aqui, ensinado a vocês. E aqui, irmão, o Espírito Santo aparece muitas vezes sendo concedido, né, no Antigo Testamento, né, a reis, profetas, sacerdotes, para realizar tarefas ou grandes tarefas no reino de Deus. Moisés, Josué, Elias, Eliseu, os profetas. Mas em Joel, Deus capacita toda a criação, derramando o seu Espírito sobre toda a gente, independentemente de atribuições, raça, posição social e, sobretudo, idade. Vocês entendem o que eu estou falando? Que a promessa agora é para todos? Eu vou dizer depois a vocês o outro momento que eu vi isso acontecer. O desejo de Moisés, conforme expresso em Números 11, 29, acabaram de ser realizado por Deus em Atos capítulo 2. O grande profeta do Antigo Testamento gostaria de que o Espírito Santo fosse partilhado com todo o povo do pacto. Isso porque, conforme afirmo, já disse a vocês, acima, naquele tempo, apenas uma elite religiosa tinha a ação do Espírito de Deus sobre as suas vidas. Os juízes, os reis, os profetas. Mas agora, cada pessoa do povo de Deus, isso é maravilhoso, irmãos, cada pessoa do povo de Deus poderá se tornar profeta, e o desejo de Moisés foi cumprido em Atos capítulo 2. Aqui Joel salienta que Deus dará o seu Espírito a todos, sem distinção, quebrando barreiras, a barreira da idade, a barreira social e a barreira de gênero, porque Deus fez e faz isso. Eu vi isso acontecer com os meus olhos no dia 15 de setembro de 1974. Eu vi isso acontecer. Eu vi um homem culto, inteligente, um homem preparado, experiente, professor de grego, de hebraico, um homem que tinha indiscutivelmente uma bagagem, um homem que de fato exercia o ministério pastoral dele, cuidando das pessoas. Eu vi esse homem se desvestir do clericalismo, se desvestir dessa suposta autoridade que lhe foi dada por um curso de teologia, para ensinar essas verdades aqui para nós, para nos revestir dessa capacidade de entender que o Evangelho, ele é pregado, vivido, ensinado, experimentado e usado, não é só por clero, alta patente, não. Deus quer trabalhar com o povo simples. Deus quer usar o povo simples. E para isso ele usou um homem que sabia o que estava falando. Eu tinha apenas 12 anos, na sala da minha casa, na copa da minha casa, a copa, ali, os banquinhos de madeira,
ele estava em pé, e havia um grupo de irmãos, pessoal muito simples, pessoal sem muita preocupação com aparência, pessoal pobre, que a minha casa não era uma casa de rico, era uma casa humilde, mas era uma melhorzinha que tinha, uma das melhores que tinha, era a nossa lá. E eu vi ali, o povo sentado em banquinho de taipá, alguns no chão. Eu vi esse homem dizer: a igreja se chama Igreja em Vitória. É assim que está no Novo Testamento, e é assim que vai ser aqui. E todos vocês são chamados a viver essa experiência eclesiástica. Acabou aqui a figura de um homem mandando em todo mundo. Agora eu quero vocês todos servindo ao Senhor. Eu quero vocês buscando, louvando, aprendendo, e vou para a escola bíblica, e organizando a questão do louvor, e aquela coisa toda. E uma voltinha era assim, né? Ele falava assim: me dá um telefone que eu resolvo todos os problemas. Vocês estão demorando demais, então dá esse telefone aqui. Aí ligava para 100 e resolvia o problema, pronto. Ele falou: eu não quero fazer esse papel, eu quero que vocês façam, eu quero que vocês aprendam a fazer, eu quero ver vocês servindo ao Senhor. Mas se vocês não querem fazer, me dá um telefone que eu faço. Lembra disso, que ele falava assim? Pois é, nós éramos muito humildes, povo muito simples, povinho pobre, feio. Eu acho que eu era um dos mais bonitinhos do grupo ali. É porque eu não tenho foto para mostrar aqui, mas se eu mostrar, vocês vão cair para trás. Vocês vão falar: irmão, o que o tempo fez com sua vida? Eu falo: vai fazer com a sua também, ô cara pálida. Eu acho que eu era dos meninos, mas a Letícia das meninas era mais bonitinha. A Letícia era bonitinha. Derone chegou e... Você lembra, Letícia? Não, Walter Júnior, você não, Walter Júnior. Você era magrelo, parecia as costelas aqui, umas orelhas grandes, você não. Não vem reivindicar. A minha família era composta por 5 pessoas. Meu pai, um caminhoneiro, que passava o dia inteiro carregando coisa para cima e para baixo, que devia ter lá os seus 48 anos. Minha mãe, com 38 anos de idade, 3 filhos pequenos. O mais velho era eu. E minha avó. Nós não tínhamos posses, não tínhamos muita coisa para oferecer. E aí aquela família entendeu o mistério, o propósito de servir. E abriu uma casa por 2 anos para receber a igreja. Eu não sei como nós conseguimos passar 2 anos recebendo tanta gente dentro da nossa casa. Gente que entrava uma vez e não voltava nunca mais. Porque todo mundo que entrava ficava. Quando se fazia comida ali em casa, era para deixar na panela, porque ia chegar gente com fome. As panelas sempre cheias. Eu vim de uma família servidora. Isso não é novidade na igreja, não. Quando a igreja precisou de um espaço, estava lá. A minha avó doou um terreno, doação. Isso aconteceu desde o início da igreja, do nosso testemunho. Isso aqui tem uma história linda, irmãos. Linda. A gente vivia de morro em morro. Uma reunião era no Morro Jesus Nazaré, a outra era no Morro da Gurijica, outra São Benedito, outra Morro do Forte, Morro São José. Era o povo do morro. Era uma canseira. Era o povo do morro e do quisuco e do biscoito que a gente comia nas reuniões por aí afora. Nunca faltava alguma coisa assim para a gente comer. Então a gente aprendeu muito cedo que a igreja é uma comunidade servidora. A gente trabalha para o outro, para o coletivo. Irmãos, isso é extraordinário. Isso é um aprendizado de vida. Eu estava ali e vi. E desses 50 anos, o que eu vi no viver da igreja foi isso. Ainda que a gente não consiga muitas vezes perceber nos seus detalhes
os eventos, mas quem está atento sabe. Quando o Júlio pediu que levantasse o ministério de casados aqui, esses irmãos, eles estão servindo. Isso é ministério. 3 dias aqui os professores ficaram com crianças aqui dentro, contando histórias, brincando, comendo, fazendo pizza com eles. Uma dedicação, irmãos, um zelo. Isso é ministério. Quando o grupo familiar vai reunir na sua casa, você se prepara, se organiza. Isso é ministério. Lá em casa a gente passa a semana toda. O que nós vamos fazer para os irmãos? Porque tem que ter o alimento espiritual, a palavra e tal. Mas no final nós temos que ter o nosso tempo de comer junto. Então é aquela festa, compra ali, organiza, faz isso, faz aquilo. O povo quando chega, já teve reunião de inverter o processo, começar comendo. E termina orando. Cadê o Célio? Está aí? Olha. Ô Célio, você lembra daquela reunião na casa de Luísa Gomes? Você lembra daquela reunião lá? O Célio chegou fraquinho, irmãos, com o violão quase jogando o Célio no chão, velho. E o Célio tocando aquele violão. Ai, irmãos, a paz. Aí Luísa, Célio, está com fome? Como é que se pergunta isso ao Célio? Irmãos, não comi hoje ainda não. Só almocei. Vai lá dentro, tem uma costelinha ensopada, come lá. Depois você vem. Você só via a panelinha, a panelinha mexendo. Célio, irmão, Célio voltou numa unção. Aí num fogo, aquele violão. Sabe por quê? Nós estamos aqui para servir uns aos outros, para cuidar uns dos outros. Essa é a lógica. Eu ia falar para vocês algumas coisas aqui sobre o que o irmão Valtir escreveu nesse livro aqui sobre ministério, serviço, diaconia. Nós temos aqui um grupo de irmãos, quero que eles fiquem de pé, irmãos que são diáconos, os irmãos que estão aqui, que fizeram a opção pelos pobres. Fiquem de pé. Vocês entendem porque eu falei, fizeram a opção pelos pobres? Hein? Porque olha aí, gente, só homem forte, ó. Cadê o Gerson? Tá aí não? Tá lá fora, né? Tá lá servindo também, né? Pois é, esses irmãos aqui, eles representam aquele grupo de irmãos. Lembra, pode ficar de pé um pouquinho. Lá em Jerusalém, que a galera estava, a igreja crescendo e dando muito trabalho. Porque só tem a preferência agora das viúvas hebreias e as viúvas dos gregos, de outros, não está recebendo a porção. Estava uma confusão danada, os apóstolos, não vão dar conta desse negócio não. Levantar 7 homens cheios do Espírito Santo, e eles vão servir as mesas. Aí levantaram, ungiram lá 7 homens, dentre os quais estava Estevão, Filipe, só peixinho pequeno. E essa galera fez uma diferença enorme na vida da igreja. O nome de vocês é serviço. Isso é ministério dado por Deus. E eu sei que vocês são trabalhadores. E é bom que a igreja olhe para esses irmãos. E ore por eles. Sabe, gente, porque vocês fazem parte de um ministério da igreja que é servir aos santos. Em qualquer situação. Pode assentar. Esses são irmãos oficiais, mas o serviço, a diaconia, é dom também dado aos santos, porque nós vamos servir sempre uns aos outros. Eu estou aqui para quê? Você está aqui para quê? Só para chegar aqui, cantar, louvar, sair, vai fazer a sua semana, viver a sua vidinha? Não, nós estamos aqui para cuidar uns dos outros. Deixa eu ler para vocês aqui algo que é muito especial e que vocês já sabem, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar o que eu vou ler aqui novamente para vocês. Presta atenção, irmãos.
Olha isso aqui. Existem várias ordenanças bíblicas. Tenta imaginar uma igreja, quando ela vive essa verdade aqui. Está aqui, ó. Sirvam uns aos outros, Gálatas 5,13. Levem os fardos uns dos outros. Sejam hospitaleiros uns dos outros. Sejam bondosos um para com os outros. E orai uns pelos outros. Se nós cumprirmos esses 5 mandamentos aqui, essas 5 ordenanças, vai ter uma revolução no viver da igreja. Vocês entendem o que eu estou falando? Carregai os fardos uns dos outros. Sejam bondosos uns para com os outros e orai uns pelos outros. Olha, oração. Quem disse que oração é um ministério dado somente a algumas pessoas? Todo salvo tem ministério de oração. Sabe qual é a diferença entre alguns? É que tem pessoas que experimentam mais a oração, dão tempo maior à oração, buscam mais o Senhor em oração, e eles por isso recebem algo a mais do Senhor, porque eles buscam mais de oração. Mas a oração é um ministério dado a todo crente. Você só não ora porque você não quer. Eu tenho preguiça, sei lá o que acontece, mas a oração é um ministério dado aos santos. Então, se vocês sabem que eu estou doente, que eu não estou bem, Deus, eu sei disso, irmão. Deus levanta no meio do povo de Deus, do povo dele, 5, 6, 7, 8 irmãos, sem que eu saiba, estão orando por mim. E Deus responde a oração sem que eu saiba que foi aquele ou aquela que orou, porque Deus ouve a oração, porque oração é ministério dado aos santos. E a oração é serviço? É serviço? É serviço. Olha, alguns irmãos são muito ativos, trabalham, pegam e fazem tal. Isso é importante. Mas nunca julga o irmão, nunca diga assim, aquele irmão, ele não faz nada, ele fica só sentadinho ali, parece que não come direito. Quem sabe não é este irmão que Deus está usando em oração? Ele fica sentadinho no meio do arraial aqui, em casa ele dedica o tempo dele no quarto em oração, e ele está ali sustentando a igreja em oração. É por isso que eu digo a vocês que não vale a pena a gente julgar as pessoas. Entendam isso, irmãos. E para terminar esse compartilhar meu, bem rápido, eu quero dizer a vocês o seguinte: 2 Coríntios capítulo 3, a excelência do ministério da nova aliança. Quem puder abrir, eu vou ler o texto e depois vou terminar. Igreja servidora. E Paulo começa assim, escrevendo aos irmãos em Corinto. Vocês conhecem a história da igreja em Corinto, né? O negócio lá estava meio complicado. Aquilo ali, eu costumo dizer que a igreja de Corinto é o meu consolo, porque, vou te contar, viu? É um problema atrás do outro. E aí Paulo faz uma exortação dizendo o seguinte: começamos porventura outra vez a recomendar-nos e a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a carta, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, versículo 3, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo está falando da igreja, dos santos. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, ou fazer, né, irmãos? Alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de
Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, para sermos trabalhadores, para sermos servidores, para orarmos uns pelos outros, para acolhermos uns aos outros, para hospedarmos uns aos outros, para visitarmos aos outros, para ensinarmos aos outros. Ele nos habilitou para isso. Isso é coisa do Espírito, isso aqui não é coisa humana. E ele diz assim: aliança não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, veja aqui, irmãos, Paulo está comparando as duas alianças, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será a glória do ministério do Espírito, ou seja, a glória da igreja? Porque se o ministério da condenação foi glória, a lei condena. A muito maior proporção será e glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Gente, isso aqui é extraordinário. E aí ele diz assim, terminando: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até ao dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Olha, igreja é uma questão de revelação, de entendimento, discernimento do Espírito Santo. É por isso que é mais fácil se apegar ao Antigo Testamento, ficar preso a essa hierarquia, a essa ordem templária, a essa coisa pesada, burocrática, quando na igreja, na verdade, a ordem do Espírito é todos, para todos. É difícil abrir mão disso, é difícil abrir mão do clericalismo, é difícil abrir mão do prestígio. É sério, irmãos. O dia que esse povo entender isso, vai ser uma quebradeira geral. Agora não acabou não, ele diz aqui: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade para o agir do Espírito. Igreja é lugar onde o Espírito tem liberdade para agir. E Ele quer usar você, Ele quer usar. Deus tem te dado dons, talentos. Agora aponta: o que eu vou fazer com esse dom, com esse talento que eu tenho aqui? Eu vou servir. Eu fui o primeiro faxineiro da igreja em Vitória, irmãos. 12 anos de idade. 5 horas da tarde, Eli deve lembrar disso. Lá no Morro da Gurijica, tinha uma congregação cristã que tocava assim: Desperta, Brasil. Lembra disso, Eli? Você lembra disso, Derônio? Não acredito que Derônio não lembra disso, Derônio. Derônio. 70, mas foi depois. Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar. E Jesus, quando tocava esse negócio, a mamãe falava assim: Juninho. Oi, mãe, pega a vassoura, varre aí a casa, porque os irmãos vão chegar daqui a pouco. Eu fui o primeiro zelador. Quando eu queria não tocava, eu tinha vontade de sair correndo. E aí, a primeira coisa que eu limpava era o meu quarto.
porque chegavam os irmãos para oração. Então eu tinha que tirar toda a minha roupa antes, porque senão eu não podia entrar lá, se eu entrasse eu ia ser fulminado, queimado, que a fumacinha passava debaixo da porta, assim saía, tanto que o povo orava lá dentro. E eu fazia a limpeza, a faxina, via aqueles irmãos construindo, tudo na vida da igreja foi um milagre. Foi braço, trabalho, cabeça pensando, gente cuidando do outro, gente. Eu lembro de uma irmã que fez uma cirurgia, e ela morava no Alto do Morro, fica daí na nossa casa aqui, e era assim, e não deixa de ser assim, não pode deixar de ser assim. A igreja é uma comunidade servidora, está aqui, onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. E Paulo termina dizendo: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Portanto, irmãos, vamos tomar posse da palavra desse irmão. Eu não vou nem dizer nos próximos 50 anos da Igreja de Vitória, os próximos 50 anos do testemunho, porque eu estou contando a vinda de Jesus para muito breve. Eu não estou com muita expectativa. Estou vindo agora, passei 10 dias em São Paulo, eu fui a uma Bienal do livro, e o que eu vi ali foi um negócio assustador. Aí eu ia brincando assim: vê se tem uma Bíblia aí, nessa Bienal. Aí eu falei: olha, tem, o Mundo Gospel está aqui também, o Mundo Gospel, com Bíblias. Eu cheguei a Bíblia R$300, eu falei: pegar uma Bíbliazinha mais velha lá em casa, vou estudar essa Bíblia. Mas o que é certo, irmãos, é que o mundo em volta, as publicações, os livros, essa juventude, a cidade tornou-se um lugar inviável. Eu costumo dizer que o mundo está nos expulsando. Tinha dias que eu ficava numa angústia tão grande andando dentro daquela cidade, vendo pessoas, irmãos, as praças, com aquelas árvores perto dos viadutos, repletas de cabanas, famílias inteiras vivendo ali. As ruas cheias de meninas, meninos assim, se prostituindo. A coisa vai se agravando, o caos da cidade vai se agravando. Aí você vai ali na Bienal, você vê aquela geração de jovens que incorpora o personagem, os seus personagens de séries, de livros, e cabelos não sei o que, e roupas do jeito. É uma coisa impressionante, uma gritaria. Eles estão se embriagando de quê? E a gente, para ler a palavra, para se alegrar com a palavra, para chorar com a palavra, é uma luta, é uma dificuldade. Os meninos compram livros dessa grossura para ler. Aqui, coleções, pacotes. Não é barato, não. Quase todos classe média. Classe média. Então, para onde vai essa humanidade? Nós, como igreja do Senhor, pela misericórdia do Senhor, está na hora da gente despertar para isso. Então não esperem, não venha para a reunião da igreja, irmãos, para esperar aqui que você tenha aqui um super homem, um super pregador, um super crente. Deus, se quiser usar, vai usar alguém para sair daqui, vai lá onde você está, impõe a mão na sua cabeça e você vai ser curado. Isso eu posso garantir a você, que Deus faz isso. Mas venha já com as mãos cheias, porque Deus já encheu você da graça dele. Você já tem esse Espírito Santo. Não peça para ele vir, ele já veio. Não peça para ele habitar, ele já habita. Não fica nessa vida de mendicância, não. Glorifique ao Senhor na sua luta, na sua dificuldade, no seu sofrimento, na sua dor, nas suas pelejas, nas suas batalhas. Saiba como Deus tem me feito crescer diante de adversidades vividas na minha vida. É crescimento mesmo, é sacrifício vivo, é culto racional, não é culto emocional, é culto racional. É entender que aquela circunstância, em tudo aquilo, Deus tem propósito. Me aperfeiçoar em função de vocês e dos santos. Então vamos viver como uma comunidade servidora. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Igreja de Vitória nesses próximos anos que estão por vir aí. E vamos, irmãos, buscar o Senhor. Deixa eu falar uma coisa com você. Estar aqui é muito importante, o encontro congregacional é muito importante, mas olha,
busque ao Senhor dentro de casa, busque ao Senhor. Hoje eu cheguei da minha viagem, a minha escrivania, minha mesa, onde eu estudo, preparo estudo, leio a Bíblia, preparo aula, faço minhas coisas ali, estava toda reformulada, toda linda. Colocaram globinhos, colocaram fotos minhas, colocaram... Eu falei, gente, 3 mulheres apaixonadas, semana toda preparando. Isso é servir. Servir, isso é servir. Me serviram. O que eu posso fazer em troca senão servir essa mulher e as minhas filhas? Servir de todo o meu coração. Vamos fazer isso então? Cuide de sua própria vida. Tire seu tempo para ler a Bíblia em casa. Tira mesmo, lê a Bíblia em casa, medita, chora. Viva a sua vida familiar. Põe a sua vida familiar em ordem. E quando chegar aqui, deixa Deus transbordar. Amém?